Olá, Dorameiras do meu coração, estamos aqui no dia mais aguardado de 2026. Finalmente chegou, a Netflix dropou aí de uma só vez os 8 episódios de The Wonderfuls, ou como está sendo carinhosamente chamado aqui no Brasil, Os Super Tontos. Bom, se você estava esperando mais um clichê de super-heróis perfeito, com uniformes impecáveis e poses heróicas no topo de um prédio espelhado, bom, o primeiro episódio já chega dando uma rasteira monumental nessas expectativas, né? Então, assim, esqueça Marvel, esqueça DC. O que o diretor Io Insik, de Advogada Extraordinária, nos entrega aqui é uma carta de amor aos desajustados, misturando uma nostalgia crua do final dos anos 90, né? Com uma dose ali cavalar de ironia dramática. Pega a sua pipoca, porque hoje a gente vai esmiuçar cena por cena desse início brilhante. Então, simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E eu já vou pedir desculpas, antes de mais nada, pela minha lentidão ao soltar esses vídeos, porque eu estou degustando cena por cena mesmo. Fazia muito tempo que a gente não via Nunu, então assim, as arohas vão me entender bem, né? Então, gente, essa produção foi gravada de novembro de 2024 a maio de 2025. E ela só foi lançada no dia 15 de maio de 2026. Então, The Wonderfuls acaba soando como um alívio após meses de polêmica fiscal que aconteceu agora no início do ano. Então, finalmente, as fãs do Chaonu vão poder revê-lo nas telinhas. Muita gente achou que The First Ride foi uma comédia, assim, muito pastelona, muito boba, e aconteceu ali com o personagem do Nunu uma morte inesperada e desnecessária. Isso foi o que vários fãs do Nunu falaram pra mim, né? Então, o maior medo das dorameiras aqui era que The Wonderfuls fosse uma experiência parecida. Mas, logo no primeiro episódio, a produção já mostra que é diferenciada. Com um elenco talentoso e entrosado e uma direção magistral, precisarei destrinchar os episódios um a um. Por isso, eu resolvi gravar vídeos a cada 2 episódios. Portanto, aqui eu vou analisar o primeiro e o segundo episódios, ok? Bom, o episódio de estreia de The Wonderfuls cumpre com maestria a missão de fincar os pés do espectador em uma atmosfera muito específica. Um mistério que caminha em uma linha tênue entre o amor nonsense, o horror corporal e o drama humano de personagens marginalizados. Longe de abraçar a estética polida e triunfante das histórias tradicionais de Hollywood, essa série escolhe o final de 1999 como tela de fundo, tirando proveito da paranoia coletiva do bug do milênio e do iminente fim do mundo para ditar o tom de urgência e desespero que cruza a narrativa. Então, coisas que eram muito comuns naquela época, como, por exemplo, ainda o resquício da crise da FMI, por exemplo, onde muitas pessoas estavam pobres, aquela questão do bug do milênio, ou seja, surgimento de seitas e de religiões malucas, pessoas que acreditavam no apocalipse, enfim, tudo isso está presente na cidade fictícia de Hesong. Essa cidade, ela é apresentada não como um cenário idílico, mas como um organismo decadente, corroído pela corrupção invisível, abandono estatal e um histórico perturbador do desaparecimento de que as autoridades locais insistem em empurrar para debaixo do tapete. Ou seja, elas estão acontecendo, mas isso não é falado entre as pessoas, ou até mesmo na televisão, nos jornais, enfim, as pessoas simplesmente fingem que não está vendo o que está acontecendo. É nesse ecossistema hostil que conhecemos Cheni, que é interpretada pela Park Eun-bin. Longe de ser uma heroína virtuosa, Cheni é uma força da natureza, impulsiva, caótica, financeiramente instável, emocionalmente à deriva. A sua vida vira do lado avesso logo nos primeiros minutos, ao receber um diagnóstico médico avassalador, devastador. Ela está em estado terminal.
Em vez do luto paralisante, a notícia desperta nela um desejo egoísta e visceral de esgotar o mundo antes que o tempo acabe, focando na meta quase que poética de escalar o Monte Kilimanjaro. Bom, contudo, o choque de realidade vem dentro de casa. Sua avó, Kim Jong-bok, recusa-se terminantemente a financiar essa jornada mundo afora. Essa fricção inicial estabelece um dos alicerces mais bonitos da série, que é justamente o retrato de um amor familiar duro, prático e calejado, que se manifesta pela crueza em vez do afeto óbvio. O contraponto perfeito a essa energia vulcânica surge na figura de Lee Um-jeon, que é o misterioso funcionário público vivido por Cha Eun-woo. Um-jeon opera em uma frequência quase robótica. Ele é excessivamente metódico, frio, socialmente desajustado e preso a uma rigidez comportamental que beira o desconforto. A primeira interação entre Cheni dita a tônica cômica e psicológica dessa dupla. Um choque magnético entre a emoção pura e a razão cirúrgica. Desde o primeiro instante, a direção deixa pistas sutis de que a apatia de Um-jeon não é um mero traço de personalidade, mas sim uma armadura que esconde um conhecimento profundo sobre as engrenagens ocultas daquela cidade. Enquanto que a comédia de costume se desenrola, o horror suburbano se instala a partir de um lixão clandestino na periferia de Ressong. É ali que a série planta a sua mitologia ao introduzir uma substância gosmenta, orgânica e misteriosa. Quando um catador de lixo local toca essa matéria anômala, o dorama flerta abertamente com o horror corporal de ficção científica dos anos 90. Um homem sofre mutações grotescas de desaparecer completamente no ar. Bom, esse evento liga o alerta conspiratório da trama, que se adensa ainda mais quando o morador idoso, que tentava alertar a comunidade sobre o sumiço sistemático das pessoas ao longo das últimas décadas, é sequestrado por uma seita religiosa altamente suspeita, introduzindo o arco enigmático do personagem de Song Hyun-joo. O grande clímax do episódio ocorre quando os caminhos de Cheni e de seus vizinhos desajustados, Song Kyung-hoon e Kang Robin, colidem em uma perseguição caótica que os encurrala justamente nas franjas do lixão tóxico. O contato acidental do trio com a substância misteriosa é filmado longe do glamour dos quadrinhos tradicionais. A direção abraça o slapstick puro e humor grotesco, criando uma sequência absurdamente caótica onde Cheni aparentemente colapsa e morre. No entanto, em meio ao pânico, os sobreviventes e a chegada tardia da polícia, ela reaparece viva, completamente restaurada. O gancho que encerra a estreia entrega o primeiro grande segredo da temporada. E Um-jeon assistia a tudo de longe, e um vislumbre rápido e imperceptível para os demais personagens, usou suas próprias habilidades sobrenaturais para intervir no curso dos acontecimentos. Série sela ali o seu manifesto. O destino da cidade agora repousa nas mãos de um grupo de super-heróis profundamente improváveis. Vamos falar agora sobre o olhar das redes, ou seja, a repercussão do piloto. Então o público foi nas redes sociais, foi nos fóruns internacionais, foi no Reddit e reagiu de forma muito calorosa à estreia, destacando principalmente a quebra de expectativa em relação aos trailers promocionais. Vamos falar primeiro da reinvenção de Cha Eun-woo e o brilho da Park Eun-bin. A química magnética do tipo opostos se atraem foi o assunto mais comentado. O público celebrou ver Cha Eun-woo despir-se do estigma de galã para abraçar um personagem intencionalmente travado, esquisito e misterioso, enquanto a Park Eun-bin foi ovacionada por sua capacidade incomparável de transitar entre a comédia física exagerada e a vulnerabilidade tocante de uma jovem lidando com a sua própria mortalidade. Vamos falar agora do choque do caos tonal. Muitos espectadores esperavam uma fantasia meio infanto-juvenil, leve, e foram surpreendidos com uma tragicomédia ácida que mistura piadas nonsense com horror corporal e drama terminal. Longe de afastar a audiência, esse tempero imprevisível e excêntrico foi apontado como o maior acerto do roteiro, ou seja, esse roteiro tem uma pimenta. Nostalgia e crítica social
sob a gosma. Ou seja, a ambientação de 1999 com figurinos autênticos e a fotografia texturizada gerou forte apelo visual. Além disso, análises mais aprofundadas nas redes apontaram que o lixão ilegal funciona como uma metáfora perfeita para o abandono governamental e as mazelas sociais que a elite de Ressón tentava esconder sob a terra. Energia de mangá live action. Várias discussões compararam o ritmo e as reações hiperbólicas dos personagens a animes clássicos dos anos 90 e a produções no estilo tokusatsu, elogiando a coragem da direção em assumir uma cafonice proposital e um tanto quanto estilosa. O coração desse primeiro episódio está no conceito de dar voz e poder aos invisíveis. Os indivíduos que a sociedade de Ressón optou por ignorar, os pobres, os excêntricos, os funcionários públicos esquecidos e os doentes, são justamente aqueles que herdam o impossível. The Wonderfools estreia provando que não é uma história sobre salvar o mundo, mas sobre pessoas que precisam aprender a salvar a si mesmas antes que o milênio mude. Agora falar do segundo episódio, que é a desconstrução do herói e o peso do passado. Esse segundo episódio de The Wonderfools redefine completamente a escala do dorama. Se a estreia se ancorou no choque do caos estranho, aqui a narrativa abraça uma atmosfera conspiratória e sombria. A premissa de pessoas comuns ganhando habilidades dá lugar a uma realidade muito mais dolorosa. Experimentos humanos, traumas infantis e indivíduos psicologicamente quebrados tentando sobreviver a si mesmos. Tudo começa logo após o falso sequestro e os incidentes bizarros no lixão. O detetive Lee Yoon-jong assume uma postura quase obsessiva, intrigado pela física impossível por trás da sobrevivência de Cheni. Paralelamente, a jovem tenta arquitetar um pacto de silêncio com Robin e Yeon-un para despistar a polícia, mas o verdadeiro desafio do trio passa a ser o próprio corpo, já que as primeiras manifestações dos poderes começam a surgir de forma descontrolada e inconveniente. A primeira grande virada ocorre no hospital quando Cheni, num reflexo desesperado para esconder da avó rígida, entra em um armário e simplesmente desaparece. O que começa com a plasticidade de uma piada visual, logo se transforma em um gatilho de suspense. Ela foi teletransportada involuntariamente. O roteiro estabelece aqui uma regra crucial. O poder de Cheni é uma extensão direta da sua ansiedade. Não há controle voluntário. A habilidade funciona como um mecanismo de fuga biológica ativado pelo medo extremo e pelo estresse. Ela literalmente desaparece da realidade quando o ambiente se torna insuportável. Enquanto o núcleo principal lida com o absurdo, a trama política se adensa por meio do idoso, resgatado lá pela seita. Em meio a delírios e alucinações febris, ele resgata flashes de sua atuação no Hanwon-do Lab, um laboratório clandestino onde órfãos eram usados como cobaias químicas no sinistro projeto Wunderkinder. Essa revelação ressignifica o episódio anterior, sugerindo que o quarteto não ganhou poderes por um acidente recente, mas carrega essa herança biológica desde a infância, tendo suas memórias cirurgicamente apagadas. A maior reviravolta do episódio, contudo, recai sobre o próprio Eun-jeon. O dorama revela que o detetive frio e metódico é o paciente 3972 do experimento. Essa descoberta confere uma tridimensionalidade fantástica à atuação do Chao-nu. A sua apatia social, o comportamento quase robótico e a fixação científica não são traços de personalidade ordinários, mas sequelas de uma infância desumanizada em laboratório. O público nas redes sociais reagiu com muito entusiasmo, apontando este como o papel mais complexo e arriscado da carreira do ator. No campo médico, a avó da Cheni, Kim Je-bok, descobre, através de exames limpos, que a condição terminal da neta e os coágulos nas pernas sumiram milagrosamente. A reação dela, uma mistura ali visível de alívio e pavor, joga uma fumaça sobre as suas reais intenções, sugerindo que ela conhece os bastidores da Hanwon-do Lab e passou anos tentando camuflar a neta do radar dos cientistas. Para fechar o núcleo dos heróis defeituosos, o episódio também introduz
o custo psicológico das habilidades de Robin e Gyun-un. O que acontece com Robin? Manifesta uma super força colossal, porém ativada unicamente pela sua fúria. Suas explosões de raiva resultam em paredes estilhaçadas e objetos cotidianos destruídos, equilibrando o horror ao humor físico. Já o Gyun-un torna-se o ápice do alívio cômico ao desenvolver uma aderência magnética involuntária. Ele se vê pateticamente preso ao volante do carro, à porta da geladeira, ao vaso de planta, ao telefone, subvertendo a estética clássica do herói imponente. Ele é um herói inconveniente. O clímax do episódio atrita esses dois mundos quando um Jeon, agindo sob o ímpeto frio de um cientista, decide testar se Cheni é verdadeiramente imortal. Em uma sequência soberba que mistura suspense psicológico e perseguição caótica, ele colapsa em um galpão inteiro sobre ela à luz do dia, sem qualquer pudor em expor as suas habilidades de telecinese. O gatilho do perigo extremo faz Cheni quebrar as suas barreiras físicas. No milésimo de segundo final, ela se teletransporta para longe, cruzando fronteiras, até despertar desorientada em um barco pesqueiro na costa da China, enquanto o Dr. Raondu é introduzido assassinando o antigo diretor do laboratório para queimar arquivos. E para fechar a nossa análise do episódios 1 e 2, vamos aqui entender o que realmente importa, né? O que o mundo está achando dessa estreia. Então, eu dei uma boa varrida ali pelo X, pelo Reddit, e vi como é que tá rolando o impacto inicial de The Wonderfuls. E olha, o veredito está surpreendendo muita gente. Park Eun-bin está ali divando absoluta. Todo mundo está falando que ela está entregando muito. Ela está praticamente carregando a série nas costas junto com o Chaonu. A crítica elogiou como ela consegue entregar uma comédia super escrachada, né? Sem parecer exaustiva. Ele equilibrando isso perfeitamente com o peso dramático que a sua personagem, afinal de contas, está com uma doença terminal, né? E o Chaonu, ele que era uma incógnita ali para algumas pessoas, acabou pagando a língua ali de muita gente, tá? Porque ele é um grande consenso de que esse é um dos papéis mais interessantes da carreira dele. A crítica especializada elogiou a sua atuação contida. Como o personagem dele é um funcionário público rígido, frio e antissocial, o Chaonu usou muito o olhar, o controle de respiração, as microexpressões para mostrar que ele esconde um trauma profundo. A internet amou justamente esse contraste, né? Enquanto a Park Eun-bin é pura eletricidade, o Chaonu é a calmaria misteriosa que ancora a história. Então a química deles, como uma dupla disfuncional, já virou edit por fãs por toda a internet. A galera adorou a pegada bizarra da série. Isso foi um dos pontos mais elogiados, por trazerem uma textura realista e corajosa ao mesmo tempo, né? Algumas pessoas reclamaram que acharam os 2 episódios com um ritmo um pouco mais lento do que o normal, mas eu não achei tão lento assim não, até porque eles introduziram bem ali a rotina fracassada dos personagens principais, porque isso tem muita importância e muito peso pra trama. Mas sabe onde a série ganhou de lavada? No conceito do heróis B. O público do Reddit pirou no fato de que os poderes nasceram dos próprios traumas dos personagens. Já Cheni quer fugir do mundo e ganha teletransporte. O outro se sente travado na vida e ganha o poder de imobilizar. Essa tosqueira consciente e a crítica social implícita sobre o lixo e o abandono da cidade foram os tópicos mais celebrados. Ou seja, os episódios 1 e 2 serviram para plantar as sementes de um mistério muito maior. A grande pergunta que ficou do X é: de onde veio aquela substância? E o que o sinistro laboratório Raondu tem a ver com o passado do Unjeon? Bom, isso é um assunto para o nosso próximo vídeo, onde nós vamos analisar os episódios 3 e 4, onde a máscara da cidade finalmente começa a cair. E você? O que você achou da atuação do Chaonu e da Park Eun-bin nesses 2 primeiros episódios? Comenta aqui embaixo, eu quero saber o que vocês acharam da abertura do K-drama. Inclusive a abertura mesmo, a abertura do K-drama eu achei muito legal, né? Tem realmente uma pegada ali, meio live action de anime, misturado com quadrinho, misturado com coisa bizarra. Gente, achei diferentão e maravilhoso. Então comenta aqui embaixo que eu quero saber tudo, tá? Não esqueça de deixar
deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos episódios, tá? Então vou ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau.